conversar hoje sobre dívidas e cobrança. Money, grana, din-din, pila, conto. Nós vamos falar hoje sobre dinheiro, sobre cobrança de dívidas em dinheiro, ou, se quiserem, a tutela do credor, da credora, nas obrigações de pagar. Então, a gente vai conversar sobre os mecanismos jurídicos para essa cobrança, se pode cobrar, como é que cobra, o que é credor, quirografário, quais as garantias, pode penhorar bens, pode penhorar casa, não pode, e aí, como funciona essa dinâmica. Começando, credor. Credor, especialmente se a gente pensar nas obrigações, nos vínculos que têm origem contratual, é alguém que acredita, que crê. Mas nem sempre o devedor pode pagar. Para ilustrar isso, eu queria lembrar um trechinho do Mercador de Veneza de Shakespeare, cuja leitura, obviamente, vai ser mais recomendada do que minha fala, ou para quem quiser também tem um filme. E Shakespeare tem uma passagem interessante de uma negociação entre um personagem chamado Shylock e um personagem chamado Bassanio. O Shylock começa a discutir porque o Bassanio pede um empréstimo de 3.000 ducados por 3 meses e indica o Antônio como possível fiador. Aí o Bassanio pergunta, o que você responde a isso, que respondeis a isso? E o Antônio é considerado pelo Shylock um bom homem. Então veja que a primeira avaliação que Shakespeare destaca nesse personagem, que Shylock faz, é uma avaliação moral, se a pessoa é honesta ou não. E o Bassanio pergunta, mas você já ouviu alguma coisa em contrário? Aí o Shylock começa a responder e fala, não, é um bom homem, E isso eventualmente o torna um bom fiador. Mas os seus recursos são hipotéticos, diz o Shylock, que vai emprestar o dinheiro. Ele tem um galeão no caminho de Trípoli, ele tem um para Rialto, tem um terceiro na Rota do México, e tem até um quarto para a Inglaterra e até outras pacotilhas espalhadas pelo mundo. Então tem vários pacotes e tal. Mas daí o personagem segue fazendo uma análise muito interessante e diz, mas navios não passam de tábuas e marinheiros de homens. Há ratos de terra, há ratos de água, ladrões de terra, ladrões de água. O homem, então, pode não cumprir aquilo que foi falado. Então veja como ele começa a fazer análise do risco patrimonial desse devedor. Muito interessante. E aí Shylock segue com a passagem super famosa do Mercador de Veneza, em que ele fala, olha, então eu aceito te emprestar o dinheiro, eu aceito o Antônio como fiador e a gente faz uma promessa aqui, se não houver o pagamento da dívida, eu posso tirar 1 libra da sua carne, cortar um pedaço do corpo da pessoa como pagamento. Para quem não conhece o fim da história, recomendo a leitura do livro. Ficaram curiosos, né? Pensem um pouco sobre esse caso. É que, veja, é muito interessante porque a avaliação da capacidade do devedor realmente é uma avaliação de risco que o credor, que a credora precisam fazer. A lei diz o seguinte, no Código de Processo Civil, artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelas suas obrigações. Então, quando eu vou cobrar uma dívida, como regra, eu posso cobrá-la em relação ao patrimônio, ao conjunto de direitos e deveres, ao conjunto de bens e direitos, que o nosso devedor possui. E de modo muito similar, nós podemos extrair do Código Civil. Então, a primeira ideia, a princípio, todo o patrimônio do devedor pode ser acionado para a cobrança de dívidas. O devedor, por sua vez, pode recusar o pagamento se ele não receber um documento liberatório, que é a quitação. A quitação é uma possibilidade de extinção das obrigações, que não necessariamente envolve o pagamento integral, mas sim a liberação feita por parte do nosso credor. Em geral, diante do pagamento, isso pode ser feito por um recibo, diz, olha, recebi o valor tal, mas então é possível a quitação. E é possível, portanto, recusar pagamento se não houver a quitação. Estamos aí, então, diante da dinâmica em que eu posso cobrar o nosso devedor. O devedor pode se recusar a pagar se não houver o vencimento ainda da dívida ou ainda se ele não for receber uma quitação, uma comprovação suficiente. É verdade que ele pode comprovar de outras maneiras o pagamento, mas pensando num pagamento em dinheiro, à vista, isso é interessante. Mas será que todos os bens podem ser cobrados? Acho que intuitivamente todos sabem que não é possível penhorar, ou seja, retirar do patrimônio do devedor todos os seus bens. Os bens que não podem ser retirados,
chamam-se de impenhoráveis. Por exemplo, a moradia. A moradia, seja bem de família, é impenhorável, mas com uma série de exceções interessantes. Por exemplo, o bem de família do locador, o bem de família na relação locatícia pode ser objeto de penhora. Vamos entender isso melhor. Um bom exemplo é a possibilidade de penhora do bem de família do fiador na relação locatícia. Então, alguém aluga um imóvel e indica uma outra pessoa como fiador. O locatário, que vai ocupar o imóvel, indica alguém que poderá ser acionado para pagamento da dívida, caso essa pessoa que ocupa o locatário não pague. Essa personagem, fiador, pode ter o seu bem, a sua própria casa, levada a leilão. Ainda que a dívida não seja sua, poderá perder o seu bem de família. É uma exceção da lei, justamente da Lei do Bem de Família, a Lei 8.009 de 90. Também é possível penhorar o bem de família para pagamento de débito condominial, ou até mesmo para pagar débitos decorrentes do financiamento do próprio imóvel. Roupas podem ou não ser penhoráveis. Roupas de uso comum, roupas mais simples, de pouco valor, são impenhoráveis. Assim também os móveis que ocupam a casa, que guarnecem a casa nos termos da lei. Objetos domésticos de pequeno valor, de repente talheres, alguma coisa assim. Agora imagine que nós estejamos diante de talheres de alto valor. Talheres com grande valor podem ser penhorados. Assim também as roupas, da mesma maneira. Objetos de trabalho não são penhoráveis, mas claro que se forem de altíssimo valor é possível. Então eu não posso penhorar uma caneta que alguém usa para escrever. Agora, se for uma caneta de ouro, aí eu posso pensar na penhora. Bacana?